RSC TV. Tudo que move a gente. Jornal do Almoço. Oferecimento Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olá, muito boa tarde. O seu Jornal do Almoço está no ar nesta segunda-feira, 20 de janeiro. Obrigada pela sua companhia. Na semana passada, nós falamos aqui no JA sobre o desaparecimento de um taxista de Uruçanga. O corpo dele foi encontrado no sábado. João Beluco, de 57 anos, foi encontrado morto em uma mata perto da estrada, no bairro São Pedro, em Uruçanga. A necrópsia foi feita ainda na noite de sábado pelo Instituto Geral de Perícias. De acordo com o laudo, a causa da morte foi asfixia por causa de um enforcamento provocado por uma outra pessoa, ou seja, ele foi assassinado. O taxista estava desaparecido desde a última terça-feira, dia 14. Na quarta, o carro dele foi encontrado queimado no interior de Uruçanga. A Polícia Militar, com o apoio de um cão farejador e mergulhadores do Corpo de Bombeiros, chegaram a fazer buscas na mata e na represa perto de onde o carro foi encontrado, mas sem sucesso. A polícia acredita que a morte aconteceu no mesmo dia do desaparecimento. O corpo de João Beluco foi enterrado na manhã deste domingo. A Polícia Civil continua investigando o caso. Um adolescente de 17 anos de idade morreu afogado no início da tarde de ontem na Lagoa dos Esteves, em Balneário Rincão. Os bombeiros foram chamados por volta da 1h30 da tarde. Um outro jovem de 18 anos que estava junto também se afogou, mas foi socorrido e passa bem. Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois amigos jogavam bola dentro da lagoa. A bola acabou indo para uma área mais funda e ele, na tentativa de recuperar, não conseguiu voltar para o raso e se afogou. A vítima é Robson Cândido da Silva. Agora a gente muda de assunto aqui no Jornal do Almoço para falar de saúde. Por isso eu estou recebendo aqui o Dr. André Rodrigues, ele que é urologista. Porque, doutor, justamente nessa época do ano, aumenta aí o índice de pessoas com as conhecidas pedras nos rins? Boa tarde para você. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os telespectadores. Denise, popularmente conhecido como pedra ou cálculos renais, que é a litíase das vias urinárias, ele tem alguns fatores realmente predisponentes. E a gente sabe que o clima é um fator importante. A gente sabe que esse período, o verão, devido às altas temperaturas, acaba que a gente desidrata muito mais frequente. Isso é um fator importante para a formação desses cálculos renais. Pois é, as pessoas nessa época já tomam muito mais água, muito mais líquido que o normal. Mas tem que tomar mais ainda? O que acontece, Denise? É muito comum nesse período, às vezes as pessoas, em função de festa, tudo, até consumirem muito bebidas com álcool. E a gente sabe que o álcool ele inibe o que a gente chama de hormônio antidiurético, estimula a micção e às vezes pode causar um grau de desidratação. Então, apesar de consumirmos mais líquidos nesse período, é necessário realmente uma ingesta muito maior, tentando manter um volume miccional urinário entre 2 litros e 2,5 litros. Mais líquido não quer dizer, né, líquido sem álcool de preferência. A gente sempre orienta pelo menos ou a ingesta de sucos cítricos, né? Laranja é importante, limão, um suco é muito bom para quem tem cálculo das vias urinárias, porque como tem citrato ajuda a inibir a formação dos cálculos, então é muito importante. O consumo de água, né? Então é extremamente importante consumir água e nesse período até água em excesso. Tá certo. Agora, quais são os sintomas aí? Como é que a pessoa percebe que ela está com cálculo, com essas pedras aí nos rins? Sim, o cálculo das vias urinárias é uma patologia bem frequente, então acomete em torno de 15% da população em geral, tá? Pode variar desde um paciente assintomático, que tenha cálculos grandes ou pequenos sem sintomas, a pacientes que eliminam um cálculo e daí tem aquela chamada crise de cólica renal, que é aquela dor lombar de forte intensidade, que irradia para a região anterior do abdômen e muitas vezes associada a náuseas, vômitos, sem posição alguma que melhore a dor. Às vezes necessitando até que o paciente se dirija a uma unidade de saúde para tomar medicação injetável. Pois é, quando procurar um especialista, uma unidade de saúde? Então, sim, esses casos clássicos de crises agudas, assim, é muito padrão o paciente acabar procurando um auxílio do atendimento de saúde, ao qual ele vai ser avaliado, medicado e ser solicitados exames conforme necessidade, mas aqueles pacientes que têm dor lombar, crônica, e alguns pacientes devem procurar também a avaliação urológica, para também fazer uma distinção. Muito comum os pacientes nos procurar achando que é cálculo, às vezes é uma causa ortopédica, ou ortopédica que nos encaminham por ser uma causa urológica, principalmente cálculo renal.
E o tratamento é relativamente simples, doutor? A gente sabe que alguns fatores de risco para a formação de cálculos são o quê? São alimentares. Então a gente sabe que, como a tendência é consumir, na nossa vida diária, consumir menos líquido do que o necessário, a gente sabe que aumentando a ingesta hídrica, almejando aquela micção de 2 litros a 2,5 litros, é um fator importante para a prevenção. Diminuir o consumo de proteínas, principalmente de carnes, diminuir o consumo de sal. Então são fatores, de modo geral, que ajudam a prevenção e diminuição da formação de cálculos. Tá certo, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Jornal do Almoço. Muito obrigado. Agora a gente continua falando de saúde. Sabia que muitos pacientes simplesmente não avisam que desistiram da consulta que marcaram pela rede pública? Uma atitude que acaba prejudicando quem ainda está na fila. Em Criciúma, a Secretaria de Saúde tenta diminuir esse número de faltantes. Ficar esperando por uma consulta médica durante muito tempo é frustrante, certo? Mas quando é o médico que fica na espera porque o paciente falta sem avisar, isso também acontece e atrapalha tanto o serviço do pessoal da saúde quanto a agilidade no atendimento dos outros pacientes que ainda estão na fila. O Johnny, por exemplo, estava no postinho de saúde esperando a vez dele e notou que várias pessoas que foram chamadas não estavam ali. No caso, isso atrapalha, porque assim, ó, quando tu marca uma consulta e tu não pode vir, seria melhor tu ligar antes para abrir vaga para outras pessoas. Para tentar mudar essa realidade, a ideia da administração municipal é diminuir o número de pessoas que faltam às consultas e não avisam. O secretário de Saúde, Acélio Casagrande, explica que é preciso ter mais responsabilidade. Mais de 30 mil pessoas no ano de 2019 deixaram de comparecer para fazer a consulta no especialista, né? Um universo de mais de 100 mil pessoas que foram atendidas em 2019 por especialista é um número ainda alto, em torno de 20%, 22% de pessoas que não compareceram. E nós utilizamos de diversas ferramentas, diminuímos de 30% para 22%, né? E queremos baixar de 10%. Com algumas ações específicas. Uma delas é a assinatura de um documento do cidadão dizendo que está ciente de que se ele não comparecer sem justificativa, ele sairá da fila de especialidades e passará novamente por uma avaliação clínica no posto de saúde. Isso se não fizer uma justificativa no prazo de 5 dias. Além desse termo que será assinado pelos pacientes, algumas ferramentas são usadas para lembrar das consultas e exames agendados. Nós temos uma central de regulação, onde as meninas ficam ligando, né, confirmando a data, comunicando a data da consulta e do exame e também da cirurgia. E agora a nova ferramenta que é o WhatsApp. Então também elas recebem um comunicado: olha, a sua consulta está sendo agendada para o dia tal, né? A pessoa confirma, né? Fica registrado que ela confirmou. Não confirma, a gente coloca um outro no seu lugar. Então essas ferramentas que a gente está implementando. Em Santa Catarina, 1 a cada 3 pacientes falta consultas ou exames agendados. O alerta é feito pela Superintendência de Serviços e Regulação da Secretaria de Estado da Saúde. Em Criciúma, como vimos, os números também são altos. Esta falta acaba fazendo com que a fila de espera não avance, o que prejudica muita gente. Mas, segundo o secretário, opções não faltam para ajudar a diminuir as filas. Uma novidade, e eu quando era secretário de Estado da Saúde, nós implantamos o teleconsultoria, né? Onde o especialista ele fica na regulação, orientando todos os clínicos nas dúvidas que eles possam ter. Com isso, eu acredito que 80% dessas especialidades o próprio clínico geral vai resolver. Outra novidade apresentada pelo secretário de Saúde é uma ferramenta de gestão que já está sendo usada. Uma nova ferramenta que, a partir da nossa sala, da minha sala, eu consigo visualizar as 48 unidades de saúde, né? A recepção de cada uma delas. Como nós estamos falando em humanizar o atendimento, eu consigo visualizar, né, daqui da minha sala toda a recepção. Como é que está o movimento em cada uma delas, como é que está o fluxo desse movimento, tem muita gente esperando, qual é o tempo, consigo ligar para aquela unidade, falar com as pessoas, como é que está o atendimento, como é que não está, melhorando essa relação da Secretaria com a comunidade. Melhorar o atendimento na saúde e garantir mais agilidade é a intenção, e as pessoas têm recebido de maneira positiva essas mudanças. Eu acho uma boa proposta, ótima,
porque daí abre vaga para aquelas outras pessoas que não, às vezes, né, agenda, aí o doutor está aqui para esperar a pessoa, para atender, e a pessoa não vem. Então, nesse espaço, nesse horário, poderia estar atendendo outras pessoas. Também, como a gente fica na espera há muito tempo, a outra pessoa que está esperando já vai para frente e a minha mãe fica na próxima consulta. Em Uruçanga começou oficialmente a Vindima Goethe. É época de celebrar a colheita dessa uva única, típica e rara. O Pedro Garcia tem os detalhes da programação. Boa tarde, Pedro. Oi, Denise, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Almoço. Olha só, neste ano são 3 fins de semana onde os turistas vão poder aproveitar muito aqui nas vinícolas, né? Conhecer as vinícolas, vir aqui nos parreirais também e colher a uva. Eu recebo aqui o Sérgio Macari Júnior, ele que é diretor de turismo aqui de Uruçanga. Sérgio, obrigado pela participação aqui no Jornal do Almoço. Fala pra gente um pouquinho dessa programação, né, que já começou no fim de semana. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Então, ao longo dessa semana, teremos na quarta-feira à noite a missa abençoando os vitivinicultores, depois o tombo da polenta gigante na Praça Anita Garibaldi, a realeza das festas da região aqui fazendo a pisa, a tradicional pisa das uvas, né, como era feito antigamente o vinho, e depois nos fins de semana atividades nas vinícolas, gastronomia típica italiana, e no fim de semana do dia 2 de fevereiro, domingo, teremos no dia 2 o passeio turístico ferroviário e sairá da estação ferroviária de Uruçanga, irá até o bairro Esplanada em Sara, e teremos um passeio matutino e um vespertino, realmente fazendo com que as pessoas, os turistas, os nossos visitantes da região, eles façam uma imersão realmente no mundo da uva, no mundo do vinho, da agricultura, né? E também uma viagem no tempo, através do passeio ferroviário, que realmente irá agradar a todos que por aqui passarem nesses períodos. Os turistas aí vão ter bastante experiências aqui no sul do estado, porque eles podem inclusive vir aqui, ó, nesses parreirais aqui, ó, colher a uva, é isso mesmo? Exatamente, então dentro das vinícolas é oferecida essa experiência de ir até o parreiral, de escolher, de selecionar, né, os cachos de uva e fazer o corte, a colheita da uva, depois levar essa uva para sua casa para poder degustar, né? E até em alguns casos, algumas vinícolas oferecem a experiência de acompanhar os primeiros passos da vinificação. Então, realmente experiências do mundo da uva, do mundo do vinho, que as pessoas podem acompanhar aqui na 12ª Vindima Goethe. Realmente uma volta ao passado, ao que acontecia lá no passado, né, Sérgio? Exatamente, é uma volta aos tempos, aos primórdios, digamos assim, da atividade vitivinícola aqui na região, e que tem toda a relação com a nossa história aqui da região, com a colonização italiana e com toda essa relação entre o homem, a terra, a uva e o vinho. Então é muito importante. Como é que as pessoas fazem para poder participar também dessas atividades, hein, Sérgio? As pessoas podem se dirigir até Uruçanga, no centro da cidade, nos fins de semana, existirá uma central de informações turísticas ali montada para direcionar todas as pessoas, aquelas vinícolas que estarão abertas, as atividades, os horários, e ao longo da semana também a central de informações na estação de trem estará disponível, informações no 3465-6238 e pela internet também na página da Prefeitura de Uruçanga. Ótimo, obrigado pelas informações aqui no Jornal do Almoço. Denise, então tem bastante programação para vir conhecer um pouco mais aqui da cultura de Uruçanga. É contigo aí no estúdio. Época boa essa da Vindima, hein? Agora, em Tubarão, tem mudança no trânsito prevista para começar amanhã. E é em função das obras de implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto. O Eduardo Prestes chega com os detalhes. Edu, onde é que vai acontecer aí essa mudança? Boa tarde para você. Olá, Denise, muito boa tarde a você e a todo mundo ligado no Jornal do Almoço. Olha, essas mudanças vão acontecer no coração da cidade, vamos dizer assim. A obra de implantação da rede de esgoto e saneamento vai acontecer bem onde a gente está aqui, no cruzamento entre a rua Coronel Colasso e a Avenida Marcolino Martins Cabral, uma região muito movimentada aqui de Tubarão. Por isso, a gente está com o engenheiro da Tubarão Saneamento, o Leonardo Figueiredo, que vai trazer para a gente mais informações sobre essa obra e também, é claro, sobre os transtornos que vão ser gerados por ela. Leonardo, muito boa tarde a você. E eu começo te perguntando sobre o motivo dessa obra ser durante a semana, já que havia inicialmente um planejamento de ser realizada durante o final de semana. Boa tarde. De fato, a obra estava programada para acontecer no final de semana, mas por uma solicitação da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Tubarão, CDL, nós antecipamos essa obra para início amanhã, terça-feira, dia 21, visto um calendário que eles têm para a próxima semana. Essa obra ela tem a previsão de se estender até o final de semana. É uma obra muito complexa,
Nós já estivemos aqui outras vezes, nós viemos para concluir. Essa obra ela tem uma dificuldade em função de um maciço rochoso. Todo o Morro da Catedral é uma grande rocha. Nós temos uma rocha aqui muito sã, em que os equipamentos que nós temos sendo utilizados nas nossas obras, eles não se apresentaram adequados a essa atividade, então nós estamos trazendo um outro equipamento para que a gente consiga concluir essa etapa. E qual vai ser o principal trecho que vai ser bloqueado e como vai ser para o pessoal poder passar aqui na região central, uma região que é bastante movimentada por aqui? O que é a orientação, qual que é a orientação para o pessoal que vai passar por aqui? Nós fecharemos a rua Coronel Colasso, entre a rua Lauro Miller e a Marcolino Martins Cabral, e fecharemos a Avenida Marcolino Martins Cabral a partir da agência do Banco Bradesco. As pessoas devem utilizar os aplicativos Waze e o Google Maps, a qual nós temos convênio, para que possam se orientar quanto aos desvios que tem e também na sinalização do trânsito. Tá certo, Leonardo, muito obrigado pelas informações. Fica então o registro para o pessoal ter atenção aqui no centro da cidade, já que vai ter bastante dificuldade para passar por aqui nessa semana. Voltamos com você no estúdio, Denise. É isso aí, Edu. Muita atenção e paciência para os motoristas de Tubarão. Em 2 minutinhos o JA está de volta. Continue com a gente. Você pode fazer o seu